A Palavra é Tua, o podcast do Sindjors, durante o mês de julho, vai falar sobre a importância da formação acadêmica no exercício da profissão. Eu, Viviane Finkelstein, Carla Seabra, minha colega, vice-presidente do Sindicato dos Jornalistas do Rio Grande do Sul, com a nossa entrevistada de hoje, que é jornalista diplomada pela URGS, professora da Escola da Indústria Criativa da Unicinos, que desde 2017 está na coordenação do curso de jornalismo da instituição no campus aqui da capital. Doutora e mestre no programa de pós-graduação em comunicação e informação da URGS. Ela também integra o núcleo de pesquisa em jornalismo. Débora Gadré, seja bem-vinda. Bom, né, uma pessoa com toda essa formação e toda essa dedicação ao jornalismo, obviamente que acha, e não apenas acha, tem certeza da importância da formação acadêmica para o exercício de uma profissão como a nossa, né? Certamente, o diploma é fundamental, né, para a gente exercer a profissão de jornalista em várias atividades. Eu acho que a carreira de jornalista, ela pode ser muito ampla, né, e o mercado da comunicação, ele abre muitas frentes para a gente. Mas o diploma, ele é fundamental, né? Independente se a gente vai trabalhar na reportagem diária ou se a gente acaba aí seguindo por outros campos, porque o que eu tenho visto como coordenadora do curso de jornalismo da Unicinos aqui em Porto Alegre e também como supervisora de estágio curricular supervisionado, que é obrigatório, né, pelo MEC desde 2015, é que tem muitas áreas que têm interesse na formação do jornalista, né, mesmo que não atue na reportagem. Então, acho que o diploma, ele é fundamental para o exercício do jornalismo e para o exercício de várias funções dentro do mercado da comunicação. Até porque é na construção, né, de todo o curso universitário que nós temos muitas disciplinas, né, que desenvolvem técnicas que precisam diariamente ao longo da vida serem aplicadas, né? É que eu vejo que não tem uma outra graduação que trabalhe com a profundidade que a gente trabalha com a informação de qualidade, né? Então, a gente vive num mundo que carece de informação de qualidade, que a desinformação circula muito rapidamente. E não tem outra área que trabalhe a questão da informação como o jornalismo. Então, qual é a outra graduação que vai trabalhar de uma forma tão profunda e tão extensa a questão da apuração, da verificação, da checagem da informação, para entregar qualidade, né? Para entregar aquilo que é verificável, que é verídico. Então, eu acredito que a formação do jornalista, ela é fundamental no mundo contemporâneo, não só para o jornalismo diário, aquele que a gente entende da grande mídia, mas para outros setores também, porque a gente está precisando de profissionais que saibam produzir informação qualificada. E assim, Débora, fazendo uma análise, né, uma breve análise de quando tu eras estudante ainda, daquilo que te motivou a fazer jornalismo, até os dias de hoje, essa transformação que a universidade passou, inclusive na grade curricular, como é que tu enxerga essa mudança? Que, assim, eu particularmente, eu acho que ela falha, mas são pontos de vista, né? Então, eu gostaria que tu fizesse uma análise. Eu entrei na graduação em jornalismo em 2001, eu acho que eu entrei na URGS, para cursar, né? Para cursar jornalismo, e era um currículo já bastante consolidado, eu vou dizer, né? Mas fazia muitos anos que não tinha uma reforma curricular. E eu acho que de alguns anos para cá, principalmente motivados pelas diretrizes, né, que começaram a ser discutidas em 2011 e são de 2015, os cursos precisaram mudar muito para atender aquelas diretrizes. Mas não só para atender aquelas diretrizes, mas também para dar conta do cenário da comunicação. Eu acho que todas as formações, pensando no ensino universitário, todas as formações elas sempre vão deixar algumas lacunas, né? Eu acredito que não exista nenhuma profissão que a gente vai dar conta da totalidade do campo de atuação profissional
que a graduação vai dar conta completamente, né? Mas ela precisa te dar caminhos, ela precisa te dar lugares para começar, né? E para que esse profissional possa atuar a partir dali, com aquilo que é de base daquela profissão. Eu acho que os currículos mudaram muito, principalmente por conta da questão tecnológica, né? Da digitalização. Eu fico pensando, quando eu estudava jornalismo, tinha um laboratório de informática na Fabico, e bastante defasado, né? A gente chegava lá, os computadores não funcionavam. Cheguei também numa universidade que estava sem incentivo há muito tempo, numa universidade federal, né? Então, entrei num momento de transição, né? De investimento. Então, eu vi aquele lugar se transformar. E depois continuei meu mestrado, meu doutorado lá, e vi realmente esse investimento dentro da questão da estrutura. Mas o currículo ainda permanecia o mesmo, né? Mas é difícil para mim comparar hoje, porque eu estou numa instituição privada, e eu acho que a realidade da instituição privada ela é muito diferente da realidade da instituição pública, né? Da universidade federal e da universidade privada. Por várias questões, tanto a questão de acesso ao ensino superior, o perfil do aluno. Agora eu acho que a URGS deve ter mudado um pouco por conta das cotas, mas historicamente, infelizmente, no ensino superior privado, são as pessoas que têm um perfil trabalhador. Elas precisam trabalhar para cursar a universidade, né? Elas não conseguem concluir o seu diploma sem trabalhar, sem fazer estágio, ou sem trabalhar, às vezes, até fora da área, para poder ter dinheiro para se manter durante aquela graduação. Então, acho que tem um perfil muito diferente, e é difícil eu comparar a instituição que eu estudei com a instituição que eu dou aula agora, né? Então, porque tem outras exigências, né? E outras lógicas também. A lógica do ensino superior privado, eu dou aula desde 2011, comecei a dar aula muito cedo, né? Eu fui meio que já saí do mestrado já dando aula. E eu vi muita transformação em termos de políticas públicas. Eu entrei num momento em que o ensino superior privado estava em expansão, porque a gente tinha muitas bolsas de ProUni, tinha um sistema de FIES que era atraente para essas pessoas que tinham pouco acesso ao ensino superior. E agora que a gente vem desse contexto de uma crise econômica bastante grande, de um contexto pós-pandêmico, o ensino superior privado está precisando se repensar também. Ele estava muito grande e as pessoas, de novo, não estão conseguindo acessar, né? E isso nos preocupa, no sentido de que as pessoas querem estudar, querem ter uma formação, mas não conseguem acessar o ensino superior, né? Além de outras questões que a gente vê dentro do ensino superior, que é uma população mais jovem que diminui, né? Uma base demográfica que diminui, então já tem também menos estudantes entrando. Então, acho que é um contexto muito diverso, quando me pedem para comparar a faculdade que eu entrei e o lugar que eu estou hoje, né? Não só por questão de tempo, mas também por questão de lógica, né? Então, acho que, enfim, mas formamos jornalistas, né? Eu acho que a preocupação é essa, assim, é aquilo que a gente estava falando antes, assim, qual que é a finalidade da profissão, para que ela serve e que profissional a gente está formando nesse sentido. Eu acho que essa base a gente não pode esquecer, por mais que os currículos sejam diversos ou que eles tenham lacunas, né? O que a gente preza, eu falo dentro do colegiado da Unicinos, dos professores de jornalismo da Unicinos, é que os alunos saiam de lá sabendo fazer uma apuração adequada, sabendo fazer uma reportagem, sabendo verificar, sabendo de onde vêm aquelas informações e sabendo construir narrativas em diferentes meios, em diferentes linguagens, né? E que elas sejam de qualidade. Então, eu acho que esse é o trabalho central. O resto, a gente vai construindo no entorno das mudanças tecnológicas, do que o mercado está pensando em termos profissionais, né? Mas o próprio jornalismo tem mudado muito e muito rapidamente, né? Então, a lógica comercial, a gente sabe que ela está bem forte. E a gente precisa segurar esse aluno para entender o propósito da profissão.
Ok, tu pode até acabar trabalhando dentro de um departamento de marketing, né? Mas tu é um jornalista diplomado, tu tem um compromisso ali com alguma coisa. E se tu tá no departamento de marketing é porque essa tua formação é importante. Então, eu acho que eu penso assim, a gente tem que pensar a qualidade desse profissional que sai em termos de como ele vai trabalhar esse conteúdo que ele coloca no mundo, né? E esse estudante que tu recebe, né, que vocês recebem hoje, como é que tu vê ele enquanto como é que ele navega enquanto ser político, né, no sentido de acompanhar, independente de esquerda, direita, né, mas do entendimento da vida, da política, de não termos hoje a exigência de um diploma e tu estar investindo numa universidade particular para que tu tenha, além do conhecimento, consequentemente, o diploma. Como é que tu vê isso em relação aos alunos? Eles têm esse entendimento de que pode acontecer a qualquer momento, que na disputa de uma vaga, alguém que vai priorizar pagar um salário menor, né, contrate 2 que não tem faculdade no local de 1. Eles têm esse medo, essa preocupação? Eu acho que essa preocupação específica eles não têm, porque, vocês me corrijam se eu estiver errada, mas o que eu vejo é um mercado muito precarizado. Mas mesmo que quando a gente vai falar em grandes empresas, mesmo os nossos alunos, às vezes, eles já são contratados CLT por essas empresas, né? Em outras funções, assistente de conteúdo, né? Assistente de produção, eles são contratados, eles têm a carteira assinada, mas as empresas continuam exigindo internamente deles o diploma para eles subirem na carreira ou para eles terem uma diferença. Então, eu acho que dentro da universidade privada eles valorizam muito a questão do diploma e a gente não percebe isso porque eu acho que o mercado está exigente, apesar de pagar muito pouco. E eu acho que isso é um problema também, o que eu percebo em relação à colocação deles. A gente tem muitos alunos já empregados em regime CLT, ao mesmo tempo que a gente tem muitos alunos estagiários que às vezes não conseguem uma vaga já diplomados, como jornalistas, né? Então, a gente tem uma realidade bastante complexa, mas me parece que todos que estão lá valorizam, eles entendem que isso é importante para o que eles querem como propósito, né? Então, acho que eles continuam como nós, assim, meio idealistas, né? Que a gente entra... A gente entra para mudar o mundo, quer né? mudar o mundo. Mas eu acho que isso a gente não pode perder, né? A verdade é essa. Não pode perder. Eu acho que para qualquer carreira, qualquer profissão, né? Se tu entra num determinado curso, é porque tu tem a intenção de mudar alguma coisa ou de colaborar com alguma coisa no mundo, né? E eu acho que esse idealismo, ele é importante. Ele é importante pra gente em qualquer momento, né? Da nossa carreira, no momento que a gente jogar a toalha, aí eu acho que a gente desiste, né? Mas, como eu digo, quando eles me perguntam se eu sou professora de jornalismo, é porque eu acredito nisso que eu estou fazendo, né? Porque senão não estaria aqui, né? Não estaria nesse lugar. Então, eu vejo que eles valorizam a formação universitária e ainda no ensino superior privado a gente tem muito essa realidade. Às vezes a gente tem alunos que são as primeiras pessoas da família a terem um diploma de ensino superior, né? E eles ficam muito felizes de conquistar esse diploma, apesar deles saberem de todas as dificuldades que tem no entorno, né? Em relação à questão da posição política, eu acho que a gente também está num contexto não muito privilegiado, né? A gente viveu anos de muita polarização. Eu já tinha percebido um ser um pouco mais apolítico já antes disso. Eu me lembro de uma vez uma estagiária me perguntar o que era esquerda e direita. Eu pensei, como assim? O que é esquerda e direita? Como é que tu... né? Mas a gente chegou no lugar que a gente chegou nos últimos anos, eu acho que também por conta disso, né? Não é uma questão também do aluno de jornalismo, é uma questão social, né? Uma questão de formação anterior à universidade. Mas dentro da universidade, o que a gente traz para eles é a questão do posicionamento crítico, né? Não só como jornalistas, mas como cidadãos dentro de uma democracia, né? Então, eles acabam se colocando muito e se desenvolvendo muito nessa área. Aqueles que já não vêm com isso
anteriormente, né? Porque eles começam a ver como o jornalismo é uma peça, ou é um lugar também, né, de influência, de movimentação dentro da sociedade, não só politicamente falando de política partidária, né? Não. Mas de pautas sociais. Sim. E eles trazem muito essa questão que eu acho que quando eu estava na universidade não era pauta, né? Por exemplo, uma luta antirracista, né? A questão da diversidade. Eles trazem muito isso para dentro da universidade, que também é uma questão política. Sim, que na minha época não se discutia, né? É verdade. Não, imagina na minha. Mas é que na minha é interessante porque na minha época, eu entrei na faculdade em 79, ali começou a formação de um partido de esquerda, que foi a formação do PT, que foi, né, que se fundou. Então, assim, se começou, e como era a época ainda que a gente vivia um regime nada desejável que se viva novamente, então tinha muito essa luta dentro da universidade, essa necessidade de liberdade, essa necessidade de ter, para nós, né, que estudamos jornalismo, a imprensa livre, né, que é um pilar da democracia, a imprensa livre. Então, o que eu vejo hoje, talvez, e tu dissesse muito bem ali quando fala assim, eu sou apartidário. Imagina, a pessoa não sabe nem que é direita e esquerda. A direita é a mão que tu escreve. Depende da pessoa. Depende da pessoa. Eu acho que agora até eles sabem muito bem, porque a gente viu um momento polarizado, mas anterior a isso, estava um pouco meio... Então eu acho assim que também é uma função do professor falar sobre essas questões não partidárias. Não é disso que a gente está falando. Quando eu dou a disciplina introdutória, a primeira disciplina do curso... eu trago para eles o código de ética. Se tem coisas que estão no nosso código de ética, né? Então, assim, o jornalista ele tem que estar alinhado com os valores democráticos. E isso não tem a ver com política partidária. Isso tem a ver com direitos humanos, com democracia, com cidadania. E direitos humanos não é uma pauta de esquerda, né? Muito pelo contrário. Então, se esquece da historicização, né? De onde veio aquilo. Então, mostrar isso para eles, discutir isso com eles, é super importante. E é um longo caminho para tirar dessas questões, por exemplo, direitos humanos, se construiu uma ideia de que é coisa da esquerda, sabe? Não, direitos humanos são direitos, é universal isso. Então, eu acho que essa é uma caminhada... Inclusive, são bem liberais, né? Então, é uma questão... Eu acho que essa é uma caminhada importante que tem dentro da universidade, com a liderança dos professores, para desmistificar muita coisa, né, para que eles possam agir dessa forma e construir, porque o jornalismo ele tem uma função social muito importante. Sim. Né? Para mim, assim, dentro da Unicinos, uma coisa que é bacana, né, é uma instituição jesuíta, mas é uma instituição humanista, né, então trabalha com a questão do humanismo social. Então a gente tem várias atividades acadêmicas que são compartilhadas com outros cursos que pensam essas questões. E para a gente, no jornalismo, isso é muito importante, entende? Então, no momento que eles fazem outras atividades, né? Então, a gente teve por muito tempo Seminário da América Latina. Hoje a gente tem uma disciplina de povos indígenas na América Latina. Então, eles trazem temas que são importantes para o jornalismo e para refletir, né, sobre a sociedade que a gente vive, né? Eu fico pensando nessa disciplina de povos indígenas. Olha a pauta que foi o ano passado, né? E nesse ano, e o que eles puderam trazer de conhecimento, né? Então, assim, são questões que também estão dentro desse escopo, né? E refletir com... É isso, a gente tem que abrir, né, um espaço para eles refletirem criticamente. E sempre tendo como norte a finalidade da profissão, nosso código de ética, né? O que nos rege em termos nacionais e até internacionais em relação ao exercício do jornalismo. Eu fico feliz com essa... Desculpa, eu fico feliz com essa cadeira, comparando com a cadeira de TikTok, né? Que a gente já ficamos sabe sabendo que existe, recentemente em uma outra universidade. Sem comentários. Não, até quando te perguntando sobre esse ser político que chega à universidade, ou apolítico, né? A geração da Carla, mais ainda, mas a minha também bastante... nós chegávamos com
uma sede de conhecimentos políticos e conflitos políticos independente disso, independente de quais fossem, né? Mas acho que a gente buscava mais coisas e buscava mais as questões específicas e legais do exercício da profissão. Como é que eu faço para começar a trabalhar antes de estar formada? Como é que eu procuro o sindicato? Depois que eu me formo, o que eu tenho que fazer? Né? E eu sinto, enquanto dirigente sindical e atendendo estudantes ou colegas recém-formados, que às vezes eles vão procurar o registro profissional depois de bastante tempo. Por quê? Mais ou menos como tu falou, né? Tá, eu já trabalho como assistente de produção, eu não precisava desse registro de jornalista. E aí a própria empresa também não deixa um pouco de lado, porque vai esperar um pouco para fazer essa promoção, vai economizar, de certa forma, né? Então, eu acho que se perdeu uma coisa que a minha geração ainda tinha, não sei a tua, desse contato de que o sindicalismo ou o sindicato, ele está para abraçar a sua categoria. Independente se o jornalista é de esquerda, se ele é de direita, se ele trabalha na RBS ou no SBT, ou seja lá onde for, onde ele quer trabalhar, onde ele está tendo algum tipo de problema. Em algum momento, acho que até por questões políticas do país mesmo, né, que vieram se desgastando e corroendo essas nossas atividades sindicais, existe uma barreira muito grande. E tu estar aqui hoje conversando com a gente é muito importante, né? E as coisas que tu nos falou até agora são muito positivas, porque a gente fica pensando, tá, mas e essa criatura que está lá estudando? Que conhecimento ela tem? Como é que ela é largada efetivamente no mercado de trabalho? Que a gente sabe que vai além do que a universidade oferece enquanto conteúdo, porque a pessoa também tem que procurar, né? Mas a pessoa também tem que ter alguns entendimentos para que ela não seja prejudicada, porque ninguém está livre de ser explorado, né? Por uma empresa ou uma pessoa que está contratando outros ali, sabe como. É que eu acho que isso é uma questão social, como tu disse, nessa consciência de classe. O movimento sindical todo perdeu muita força, me parece, né? Sim, então, assim... somos atacados diariamente há muito tempo. Exato, não só os jornalistas, mas eu também, por exemplo, como professora do ensino privado, né, que faz parte do Simpro, eu me lembro que a contribuição antes ela vinha automática, agora eu tenho que dizer que eu quero contribuir, né? Então, tem toda uma questão legal, tem toda uma questão social que ela está em pé, é quase que um entrave para tu participar, né, do movimento sindical, para tu te sentir pertencente a uma categoria, a uma classe. Mas essa é uma dúvida frequente que os alunos têm um pouco depois da formatura. Eu fiquei bem curiosa que tu me mencionou isso, porque teve um grupo de alunos essa semana que me mandou mensagem perguntando como é que eles faziam para ter o registro. Eu disse, vai lá no sindicato. Exatamente. O que a gente está tentando, né, a nossa gestão, é estreitar esse caminho de novo, né, de alguma forma, para que não fique essa ideia de que mas eles estão sozinhos, que é isso, que eles estão perdidos. A gente está num momento em que, claro, com muitas exceções, né, uma sociedade que odeia muito a política. Então, o exercício político. E o sindicato é uma porta, né? A gente não pode dizer que não é uma porta para o exercício da política. Então, o que eu percebo, assim, não só entre os alunos, mas a gente conversando com outras pessoas, dentro mesmo das famílias. Então, tem alunos que estão em famílias que têm muita resistência, né, em relação à questão política quando não estão posicionados ali no espectro da extrema-direita, né? E aí imagina aquela pessoa que ainda vai fazer jornalismo, que é um ensino superior, que é um discurso que eu fico pensando, eu sou jornalista e professora, né? Tem alguém que apanhou mais nesses últimos anos do que os jornalistas e os professores, né? E os cientistas. E mulher, né? E mulher. Então, assim, sobra muito pouco, né? Então, assim, o fato deles já estarem dentro dessa universidade, né? Uma universidade privada, a família ajudando ou não a financiar esse estudo, já significa muita coisa. E aí, para fazer essa movimentação toda, eu acho que é uma cultura que a gente vai ter que começar a mudar em conjunto ainda, né? Porque ainda tem uma trajetória longa. E a gente, depois da reforma trabalhista, e que os sindicatos perderam muita força, perderam até o seu sustento, né?
E porque assim, ó, não é o sustento das pessoas, as pessoas que trabalham no sindicato são voluntárias, é o sustento de uma sala com internet para oferecer para os filiados que têm dificuldade em casa, vem aqui trabalho, tem uma pessoa aqui que atende, tem uma série, temos assessoria jurídica, assessoria contábil, então isso tem um custo, né? Então assim, eu vejo que talvez, eu vejo que a pandemia também atrapalhou muito isso. Nós passamos 2 anos trabalhando para dentro. Sim. Então, como a gente tinha alguns entraves financeiros que a gente teve que colocar em dia, fazer toda uma reformulação na administração, nas coisas que vieram de gestões anteriores, conseguimos, durante a pandemia, arrumar a casa, né? E a partir de agora, eu acho que a nossa gestão, que começou no ano passado, o trabalho agora é ir para fora. Agora é trabalhar para fora, não mais para dentro. Eu tenho até uma pergunta né? para fazer para vocês. Vocês acham que... Porque vocês acham que a gente já foi forte como categoria, assim, em termos de sindicato? Eu me pergunto Na pouco década isso. de 1980, sim. Eu lembro de fazermos, assim, paralisações, de juntar na redação e um dirigente do sindicato subir na cadeira e todo mundo ficar e prestar atenção. Se tinha livre acesso nas empresas, hoje não se tem. Se carrega que foi sempre aquela coisa alguém ali nos anos 80 foi uma questão meio fora da curva. Eu até, vivi né? essa época, o que muito me deixa feliz, né? Então, nossa, a gente trabalhava com máquina de escrever mimeógrafo, o teleprompter era um mimeógrafo, né? Então, se tinha muito essa consciência e se tinha força, e talvez foi a partir daí que conseguimos muitos dos direitos que a gente conseguiu conquistar, vieram dessa luta. Então, é isso que eu acho que a gente agora precisa ir para fora, precisa se mostrar para os jovens, né, que hoje são mais jovens do que a gente era. Eu entrei jovem na faculdade, eu tinha 18 anos, hoje se entra com 16. Né? Então, talvez o nosso principal papel seja realmente mostrar por que estamos aqui. Porque hoje, se o jornalista tem um piso, ok, se ele é baixo, se ele não está, ainda não atingiu o que a gente queria, mas se a gente tem um piso, é porque pessoas desde lá atrás, há 80 anos, quando o sindicato foi fundado, elas vêm lutando para isso. Então, eu acho que talvez, se os estudantes hoje perceberem que sozinhos não tem condição da gente conseguir nada, e que somos seres coletivos, e o nosso coletivo hoje é o sindicato para nos fortalecer, talvez a gente consiga trazê-los para cá. Uma coisa que eu sempre provoco eles é a questão do próprio movimento estudantil, né? Que está quase que inexistente no ensino superior privado. Assim, é uma questão... Ainda quando eu entrei na coordenação, eles queriam fazer um diretório acadêmico do curso lá em Porto Alegre, mas tem toda a questão legal, eles com muito medo, né? Porque tem que abrir o CNPJ e tudo mais. Aí lá em São Leopoldo tinha, aí fizeram uma dívida, e eu tenho que pagar a dívida para poder fazer outro diretório. Então, assim, não tem movimento estudantil, né? E aí, como é que a gente constrói a partir daí a luta? Eles têm que começar dentro da própria universidade a fazer esse movimento pelos direitos dele enquanto estudantes e depois futuros profissionais nos seus sindicatos, né? Então eu fico bem chocada até com isso. Então a gente trabalha, como não tem diretório acadêmico, com representação discente. E, para mim, como coordenadora, é uma luta conseguir 2 estudantes para serem representantes discentes. Eu disse, vocês são os porta-vozes dos colegas de vocês dentro do curso. Vocês têm que trazer as demandas de vocês enquanto estudantes, né? As pautas e as reivindicações de vocês. Mas essa construção, ela é difícil. Porque em um determinado momento ela se perdeu. Ela se perdeu, exato. Porque, assim, eu estudei nos anos 90, né? Então eu já não peguei essa categoria mobilizada, cruzando os braços e não sei o quê, mas eu trabalhei como estagiária e depois como recém-formada com essas pessoas que fizeram a greve, que algumas que sofreram represálias e papapá. Então isso tudo era muito latente, então a gente se sentia muito envolvido com tudo isso, né? E aí, como as coisas mais ou menos...
além do desgaste, né, de se corroer um pouco a questão dos sindicatos, a questão de perdermos o registro, a questão das pessoas, cada uma mais preocupada com o seu espaço e negociando individualmente com o seu patrão, a coisa perdeu o foco um pouco, assim, né? O movimento perdeu o foco. O movimento estudantil que se tornava um movimento sindical. É que tudo gera consequência uma coisa na outra, né? Então, assim, se tu tem um movimento estudantil que não se coloca, né? E depois um movimento sindical que também não consegue ter a adesão que precisa para se colocar enquanto categoria, assim... isso depois vai se refletir na política também, né? Exato, porque normalmente saem desses diretórios, dessa representação estudantil, é que se formam aqueles futuros políticos, né? Isso. Que a gente está tão... Carente. Essa é a palavra. Está tão carente hoje, porque são sempre os mesmos. Né? Aí quando fala assim de são sempre os mesmos, a gente até tenta trazer pessoas novas. A Vivi veio agora nessa gestão, eu estou já na terceira, mas a gente tenta renovar, mas é muito difícil renovar. Quando a gente faz, por exemplo, eleições de delegado sindical numa redação e só tem um candidato. Sim. E algumas não tem nenhum. Algumas nenhum. Se tiver, porque tem outras redações que a própria empresa ela desestimula, né? Sim, exato. Exato. Então, é complexo, né? Quando a gente pensa, assim, tem todo esse... É um caminho. E aos poucos, eu acho que agora a gente está num momento político mesmo, assim, nacionalmente falando, mais interessante para começar a trabalhar de novo essas pautas, né? Mas eu fico pensando nesses estudantes que entraram agora na universidade ou entraram ano passado. São estudantes que passaram 2 anos do seu ensino médio em casa, né? Então, a gente está trabalhando com tantas competências que ficaram para trás, assim. Eu me lembro quando a gente voltou, porque o movimento estudantil ou sindical, ele também tem essa coisa do social, de se entender como grupo, né? Quando eu comecei a dar as aulas presenciais, depois da pandemia, que a gente conseguiu voltar, eu me lembro da minha primeira aula, os alunos não sabiam conversar. Eu nunca tinha visto aquilo, e foi até uma monitora da atividade que disse, mas professor, eles não conversam? Porque imagina, tu sai de um ensino médio que tu cursou basicamente todo ele dentro de casa, sem socializar, né? Então, a gente está nesse papel hoje, agora, nesse último ano e meio, 2, de trazer esse senso, né, de comunicação e coletividade para um estudante de jornalismo, que era uma coisa meio que dada, né, automática, quando a gente pensa assim. Então, tem tantas coisas para a gente construir para chegar lá no fim, né? Não é que eles não tenham um posicionamento político ou que eles não entendam o jornalismo como categoria, mas tem coisas ali antes que eles precisam construir para poder entrar nessa trajetória. Mas, enfim, eu acho que é uma luta de todos, né? Eu acho que, enquanto categoria de jornalistas, eu acho que vai da gente também tentar construir com eles esse senso de pertencimento, né? De que eles são jornalistas diplomados e eles precisam se unir para lutar pelos seus direitos, não só dentro da redação, mas dentro da sociedade. Sim. Né? E a gente tem uma luta muito grande na sociedade que é contra a desinformação e as fake news. Exato, mas o jornalismo, mesmo a mídia tradicional, e às vezes até a mídia tradicional posicionada de uma forma bem conservadora, é acusada, né, de ser a própria fake news. A gente tem... É um contexto muito complexo para se trabalhar. Assim, o caso recente da Jovem Pan, né, de perder a concessão. A gente lamenta muito, né, que num país democrático isso aconteça. Acho que não tem precedente, é a primeira vez. E a gente lamenta os postos de trabalho que vão ser fechados. Mas, ao mesmo tempo, acho que serve de alerta
para que as empresas busquem jornalistas com formação que tenham compromisso com a informação, que é a nossa matéria-prima, é a informação, é o fato. Ele aconteceu, ele tem que ser dito. Sim. Né? A informação de qualidade, né? É isso. Então, eu acho que a gente está dentro de um contexto muito complexo, social, econômico, cultural, político, né? De formação. Isso nos dá grandes desafios, assim, como professores dentro da universidade e também como jornalistas que somos, né? Porque não somos só professores, somos jornalistas. Sim. Primeiro, né? Sim. Então, isso é um desafio bem grande, assim, a gente... Como eu falei, se eu não acreditasse, não estaria nesse lugar, né? Se eu não acreditasse no jornalismo como um lugar importante de transformação política, cidadã, né? Nesse sentido, eu não estaria onde eu estou. Né? E se eu não acreditasse na educação como meio, né, para colocar bons profissionais no mercado, também não estaria onde eu estou. Então, acho que é uma luta que a gente faz permanente, assim, isso... Eu fico bem tranquila, pelo menos, do grupo que eu trabalho, sabe? Eu sou muito feliz com o grupo de colegas que tenho e que trabalho e que, infelizmente, não é o mesmo de antes da pandemia, né? Porque o ensino superior sofre uma crise, a entrada nos cursos, não só de jornalismo, mas nos outros também, ela tem caído muito, né? E a gente teve que demitir muitos colegas com muita tristeza, né? Mas eu acredito no grupo, assim, que a Unicinos construiu, que vem muito antes de mim, né? E que a gente trabalha agora para colocar esses profissionais no mercado, né? E é um mercado que é normal que quando a gente entra para a faculdade, quer mudar o mundo e tudo mais, a gente sempre pensa nas grandes empresas. Sim. Né? E hoje a gente tem um mercado bem diferente, porque é um mercado que nada contra o youtuber, o influencer e tal. Acho que é um mercado que se abre para o jornalismo e não é uma uberização do jornalismo. Mas é preciso que tanto o influencer quanto o youtuber, enfim, é importante que eles apliquem os conceitos de ética, né, as suas ferramentas, né, do curso e apliquem para essas plataformas, porque a gente tem agora essa PL das fake news que chamam, né? Acho que a gente tem também aí um espaço de luta, porque remunerar as empresas, a gente tem que remunerar os jornalistas com isso, porque são eles que produzem, né, o material que vai ser utilizado e compartilhado nas redes. Então, assim, é um mercado que se abriu, que se ampliou. Antes era ou as grandes empresas ou a assessoria de imprensa. Hoje nós temos um leque de opções, né? Mas, assim mesmo, eu acho que nunca se deve se afastar daquele foco, daquele objetivo maior nosso, que é a informação de qualidade. Né? Sim. Eu achei bem interessante trazer a questão da PL, né? Porque a gente fica muito, às vezes, preso, e eu acho que a crítica tem que ser feita, às grandes empresas de comunicação. Mas a gente não entendeu ainda que, para elas hoje entregarem o conteúdo, elas dependem de grandes plataformas, né? Sim. E aí a gente tem que chegar nessas plataformas, de alguma maneira. Então, essa remuneração que, enfim, os conteúdos jornalísticos circulam sem remuneração para as grandes empresas e muito menos para os jornalistas, né? E todo esse ecossistema de influencers, né? Ou de influenciadores digitais que têm o seu trabalho. Eu acho que muitos são jornalistas e uns outros muitos não são. E ok, né? Desde que fique claro que não são. Eu acho que é isso. Qual que é o propósito daquele canal que tu vai abrir? Enfim, quando eu comecei ali falando sobre as carreiras que o jornalista pode ter, é o que a gente tem que trabalhar com aquele sentido da ética e do ethos profissional que é tradicional em termos, né,
de produção de informação de qualidade, produção de reportagem, dá todos os instrumentos para isso durante o curso. Agora, eles vão aplicar esses conhecimentos, às vezes, em áreas muito diversas. Sim. E alguns vão ser influenciadores, alguns já chegam influenciadores na universidade, né? Sim. Então, a gente já tem alunos lá com um número X bem interessante de seguidores, né? Produzindo conteúdo. Mas eles estão no jornalismo por algum motivo também, no sentido de qualificar aquilo que eles fazem. Então, acho que tem muitas possibilidades profissionais. Agora, o que a gente entende, né, que é o jornalista, o que é o repórter? Bom, eu não consigo definir hoje, né? Eu só sei que a gente tem jornalistas em muitos lugares, fora das redações. Sim. E mesmo quando a gente pensa nas agências de conteúdo que a gente tem aqui, nas assessorias de comunicação, enfim, tem muitas iniciativas, né? Ou nos grupos independentes que sempre existiram, mas que tomaram um outro formato, né? Um formato digital, e a gente tenta sempre, em alguma medida, se aproximar dessas iniciativas. Eu acho que é bem importante. Assim, por exemplo, eu dou aula de uma disciplina que se chama Beta Redação, dou aula na editoria de cultura e entretenimento. E a gente pensou, bom, vamos fazer uma aproximação, então, com uma iniciativa legal de jornalismo cultural local, né? E convidamos o Nonada, e a gente faz parceria com eles participam das nossas aulas, os alunos produzem entrevistas, eles publicam, eles chamam nas redes, eles dão feedback, né, para os nossos alunos, a gente discute pauta junto. Super legal, assim, a gente tem às vezes pequenas iniciativas de jornalismo que tem muita qualidade, que são locais, às vezes nacionais, e que eu acho que a gente tem que mostrar isso para o estudante, entende? A gente não pode mais só formar o estudante para trabalhar na RBS, para trabalhar na Record, para trabalhar nos grandes grupos, né? Mas pensar, bom, eu fico pensando, Nonada nasceu dentro de um ambiente universitário, e de alguma forma ou outra eles estão aí 10 anos depois produzindo um conteúdo de qualidade em relação ao jornalismo cultural, que é uma iniciativa que a gente não vê muito parecida, né? Então, acho que isso é interessante. A gente precisa mostrar as iniciativas de jornalismo independente, né? Tem dois autores que falam que pensam sobre a questão da transformação do jornalismo, né? O jornalismo como parte da indústria criativa, que é onde na Unicinos o curso de jornalismo está, e eles falam sobre como isso pensando na Europa, nem pensando aqui, como o jornalismo mudou, como as pessoas cometem atos de jornalismo, né? Então elas vão e tem pequenas iniciativas que se transformam, que se tornam grandes. Então acho que a gente tem que mostrar isso, assim. E boa parte dos egressos, eles não vão trabalhar nas grandes redações, né? Eles vão abrir as suas empresas de comunicação, eles vão trabalhar nas assessorias de imprensa, eles vão trabalhar nos departamentos de marketing, e isso já era um dado de quando eu me formei, né? Eu acho que esses lugares eles só se ampliaram, assim. Redes sociais, né? Um mercado imenso, assim. Mas como é que eles vão produzir aquilo? Com os compromissos e com as coisas que eles aprenderam, né? E o que eu vejo falando com supervisores, assim, de estágio eles querem estagiários do jornalismo porque eles vão entregar qualidade. Não só em termos de texto, mas em termos de informação. Eles não podem colocar a marca deles em risco com questões que não são verídicas e que, no final das contas, vão mais prejudicar a imagem da empresa do que favorecer, né? Isso me deixa bem feliz de saber isso, né? Porque é uma valorização do jornalismo e do jornalista que a gente já não estava percebendo na sociedade, né? Nossos colegas, no ano passado, chegaram a apanhar, né, na frente dos acampamentos, porque as pessoas se acharam legitimadas a fazer isso. Então, é muito bom saber que tem gente que tem um outro tipo de negócio, mas como ele quer apresentar a verdade, né, a informação de qualidade, ele busca um jornalista para isso. É muito bom. É muito complexo, né, esse ambiente. Eu fico pensando, assim, como é que eu problematizo isso com os alunos, porque a gente está formando eles em termos de currículo, obviamente.
dentro de um ecossistema midiático assim muito digital e tudo mais, mas formando eles para apurar informação, né? Formando eles basicamente para pensar reportagem e suas diferentes apresentações, assim. Mas muitos nunca vão trabalhar com reportagem, né? Apesar daquilo tudo que eles terem aprendido ter sido importante para os lugares que eles vão ocupar. Então, eu fico pensando assim, a formação do jornalista e o diploma como extremamente relevante e fundamental para quem vai trabalhar com o jornalismo diário, com a reportagem, com a notícia, com o factual, fundamental, mas como a gente está formando sujeitos para atuar também em outros lugares, né, com informação. Não que aquela informação vai ser uma informação jornalística, mas ela vai ser uma informação, de alguma forma, de qualidade. Porque de qualquer forma, né, nas áreas, por exemplo, que tu acabou de citar, a pessoa, de alguma forma, ela vai contar uma história. Vai contar uma história. Ela não vai, a carteira dela não vai estar assinada como jornalista nunca. Exatamente. Ela não vai estar numa empresa jornalística, mas ela vai estar atuando com várias ferramentas. Ela vai estar formando uma opinião. Uma campanha de marketing, ela é feita nada mais do que para isso, para buscar um cliente. E isso sempre aconteceu, né? Sempre aconteceu. Eu me lembro que eu estava na universidade uma vez, uma professora questionou a questão da assessoria de imprensa. Assessoria de imprensa não é jornalismo. E um colega disse, tá, professor, não é jornalismo, mas eu preciso trabalhar. Lembro que eu entrei lá, né, há muito tempo. Então, não há tanto tempo, mas ainda tinha essa mentalidade, né? De que assessoria de imprensa não é jornalismo. E hoje a gente pensa, redes sociais não é jornalismo, o marketing, obviamente, não é jornalismo, mas tem alguma coisa na nossa formação que está dentro de tudo isso. Que nos permite, circular nessas áreas. E que nos privilegia, inclusive. Eu ousaria dizer que é a verdade, a ética, né? Todos os compromissos que se aprende dentro de uma É interessante falar em assessoria de imprensa, porque até hoje existe uma polêmica em cima, porque, por exemplo, a nossa convenção coletiva, muitas empresas que têm o jornalista como assessor de imprensa não aplica, e deveria, e deve, né? Então é importante que o jornalista... É um ponto sensível, né? É um ponto sensível, porque tem muita gente que diz assim, não basta, um RP pode ser assessor de imprensa. Não, assessor de imprensa é um jornalista, é um repórter fotográfico, é um repórter cinematográfico. Eles fazem parte da imprensa, né? O Relações Públicas, é claro que ele tem a função dele, uma assessoria de comunicação, né? Assim como o publicitário tem. Então, eu acho que a gente tem que ter sempre em mente essa diferenciação, né? Numa assessoria de comunicação, tu terás todos os profissionais da comunicação. Para fazer uma assessoria de imprensa, acho que o desejável, né, e o indicado é que seja um jornalista com formação, porque ele conhece as ferramentas para isso. A gente aprende isso na universidade, na faculdade também, né? E assim, já falando sobre essa questão, né, e tu falasse muito bem da formação, do diploma, os alunos hoje, eles têm essa consciência de que o nosso diploma voltou a ser discutido e ele pode sair a qualquer momento, porque eu acho que isso desestimulou um pouco, né, o pessoal a fazer jornalismo. Como é que a gente motiva, né, esses estudantes em relação à importância do nosso diploma? Eu acho que é um debate que a gente tem que trazer, né, como professores, assim. A gente sabe que esse debate está circulando, em alguma medida a gente traz para eles em sala de aula e tenta colocar isso como algo importante, né? Mas eu acho que eles entendem, assim, dentro da faculdade, que o diploma é fundamental, senão eles não estariam ali. A questão é exatamente a sociedade, né? E outras pessoas poderiam entrar no curso por conta disso. Eu fico pensando como esse trabalho ele vem prévio também, né? Porque o aluno que vai prestar um vestibular, ele vai escolher uma profissão por conta de que a gente recentemente teve vestibular lá na Unicinos, né? Eles têm muitas dúvidas em relação a onde eles vão trabalhar, né? Eu quero ser jornalista, mas onde é que eu vou trabalhar? Ou,
eu fui fazer um outro curso, né? Às vezes um curso até que não é nem muito da comunicação, mas tem uma interface com o humanismo, tem uma interface com a questão política. E aí eles, eu fiz esse curso, mas eu acho que eu quero mesmo ser jornalista, mas como é que é isso, né? Então, da gente sentar e conversar com essas pessoas, mas é uma questão para fora também na universidade, como a gente está falando, né? Eu me lembro quando o diploma caiu... Em 2009. Como foi triste, né? Foi. E ofensivo. Não, chegou a ser ofensivo, Gilmar né? Mendes, meu Deus. Ele passou a ser persona não grata por muitos anos, né? Muitos anos, né? E desde lá, a gente está sem a questão da exigência do diploma, mas eu acho que a procura, ainda apesar daquilo, ela se manteve. Eu acho que a procura pelo curso baixou muito mais por conta da questão dos ataques nesse contexto de desinformação, assim, de 2015, 2016 para cá, que a profissão vem sendo, né, rotineiramente massacrada no discurso. Então, é complexo, assim, eu fico pensando como... A gente também pensa nisso, né? Como é que a gente faz com que os adolescentes se interessem, né, em ser jornalistas, em não ser tiktokers, ou não ser youtubers, ou não ser, né, meros influenciadores. Então, mas isso é uma questão que vai além, a gente vai ter que trabalhar numa campanha para fora, como vocês falaram, né? É o jornalismo se mostrando importante. Eu acho que, inclusive, as grandes empresas têm se dado conta disso e feito muitas campanhas de marketing para tentar se colocar de forma relevante, né? A informação jornalística para tentar dizer que, bom, isso que a gente faz não é a mesma coisa que tu vai receber lá naquele teu Telegram com... Sim. Tantas mil pessoas. É que da mesma forma é bom que hoje quem se forma tem mais opções de trabalho, né? Nós que somos da época onde tínhamos pequenas opções, só eram as duas grandes empresas, ou uma grande empresa aqui no Rio Grande do Sul, né? Na época RBS, e aí a Band que tinha um certo espaço, e depois ficou entre a Band e o SBT, há poucos anos, né? 15 anos, a Record veio para o Rio Grande do Sul. Nós tínhamos algumas assessorias específicas, né, mais de empresas grandes ou assessorias de governo mesmo. Nós não tínhamos tantas possibilidades, eu diria, né? Sim. E é o que eu vejo que o risco de quando aumentaram as possibilidades é que também se perdeu um pouco mais o controle. Né? Porque da mesma forma que uma grande empresa se preocupa em contratar alguém formado, qualificado... Nem todas, né? Não, nem todas. A queda do diploma não foi porque o Gilmar Mendes pensou um dia... Não, é porque ele recebeu pressão de empresas. Sim. Né? Sim. Eu ainda insisto, até já comentei isso em algumas outras entrevistas, até no Rio Grande do Sul, a maior empresa de comunicação que existe aqui hoje, nós não temos denúncias e não acompanhamos casos de contratações de pessoas não formadas. Então, eles não estão fazendo mais que a obrigação, me desculpa, mas é fato, mas eles não estão fazendo, né, eles têm essa preocupação. Nós temos outros questionamentos sobre o fato de que eles acham que é mais importante conversar com o funcionário do que deixar que eles se mobilizem com suas categorias. Mas aí também cada um defende o seu espaço, né, e aí é uma questão realmente de nós, enquanto profissionais, né, enquanto companheiros, nos encontrarmos, enquanto pares, entendermos o que a gente está vivendo. Só que esses outros mercados que surgiram e que eles não são acompanhados devidamente, ou que eles vendem, né, ideia de, às vezes até de um retorno mais imediato para um cliente do que um próprio anúncio, porque são valores menores e tudo, eles contratam todo e qualquer tipo de pessoa. Né? E aí, às vezes, também a gente acaba as universidades acabam colocando mais gente no mercado, até com uma maior qualificação, e nem sempre acaba dando o que poderia dar certo, né? Porque tu tem hoje um profissional, com tudo que a gente tem acompanhado, as pessoas se formam com mais habilidades que nós nos formamos, porque a tecnologia está aqui para isso. Porém, esses outros pequenos mercados que começaram a surgir e que hoje já não são pequenos, eles só não são grandes empresas, mas eles são grandes negócios,
eles contratam todo e qualquer tipo de pessoa. E aí isso gera desinformação, né? Gera aqueles questionamentos de, afinal, mas isso é verdade, isso não é verdade? Ah, mas precisa de um jornalista para fazer isso? Daí a gente tem, e é a hora onde eu sempre digo que, na verdade, o nome, né, o termo, a política, às vezes as pessoas não querem dizer política porque o termo ficou assim, um pouco prostituído, digamos, né? Mas a gente faz política da hora que a gente acorda, da hora que a gente vai dormir, no supermercado, com o vizinho Quando da acende frente. a luz, né? Quando acende a luz, se tu dorme com alguém, né? Afinal, que tipo de pessoa tu é o tempo inteiro, né? Na tua casa, na casa dos teus amigos, no teu trabalho. Então, assim, essas ações da vida, que elas nada mais são do que um ser político, que a gente tem que buscar cada um desses detalhes e estar muito atento a tudo isso, né? Isso passa pelo que se perdeu, e na época da perda do diploma foi uma ação muito forte em São Paulo, né? Onde, para acomodar colunistas que não eram jornalistas, pressões da grande mídia, nós perdemos o nosso diploma. Enquanto que nós sabemos que tem espaço para todo mundo, né? Um profissional, um médico vai fazer um excelente artigo, né? A Carla sempre tem esse exemplo. Ele vai fazer um excelente artigo sobre a gordura no fígado, né? Agora não dá para ele, terminou de escrever o artigo, foi publicado, legal. Doutor, tem um incêndio ali na esquina, o senhor vai fazer a cobertura, por favor? Não, né? Não vai. Então, assim, é muito diferente o fazer jornalismo do que tu fazeres um arrazoado daquelas coisas que são do teu conhecimento, do teu know-how. Ok, tudo bem, ninguém está dizendo que não pode escrever, não pode ter uma coluna. Agora, ser jornalista, fazer jornalismo é outra coisa. Exato. Eu falo, já digo assim, fazer reportagem, né? Então, fazer jornalismo nessa questão da lida diária da reportagem, né? É muito específico. Então, realmente, assim, o diploma, ele é fundamental para isso. Mas, independente dele ser eu acho que ele é fundamental para reportagem. Ninguém que não tem essa formação hoje, ainda mais da forma que a gente está fazendo reportagem hoje, né? Os conhecimentos que a gente precisa, por exemplo, fazer uma matéria investigativa, em termos não só de investigação, aquela questão da denúncia do bastidor, da câmera escondida, que eu até tenho, né, as minhas críticas em relação a isso, mas de buscar informação em bancos de dados, de checar aquela informação, de apurar aquilo que um ator político falou e ver se aquilo é verídico mesmo, onde é que eu vou achar essa informação, onde é que eu vou trazer, quais são os meios que eu vou acionar, né? E aí a gente tem muitos... Eu não tinha LAI na época que eu estava na universidade, né? E agora a gente tem que ensinar os alunos a usarem a LAI, a gente tem que ensinar os alunos a mexerem em grandes planilhas de dados no Excel para buscar informações muito específicas sobre o sistema de saúde, sobre... Então, assim, a própria reportagem, o exercício da reportagem, ela se qualifica e se modifica, né? E se transforma com o contexto de informação que a gente tem. E aí uma coisa é a gente pensar na apuração da informação, no colocar isso ou na televisão, ou no rádio, ou no digital, ou no jornal impresso, né? Ou no podcast, ou onde for, e depois a distribuição desse negócio, né? Que eu acho que é esse contexto que nos prejudica muito hoje, assim. Então, a gente tem conteúdos muito qualificados que às vezes não circulam. E aí volta para aquele debate que a gente estava fazendo das plataformas, né? Então, a gente tem que pressionar não só por essa formação do jornalista, mas também para que esse sistema todo de comunicação favoreça que essa informação circule e não que a desinformação circule, porque o que a gente sabe é isso, né? A intencionalidade hoje é, tu vai lá, tu vai pagar, tu vai criar todo um sistema bastante precarizado, inclusive, de pessoas que trabalham para criar perfis fakes e disseminar informação, disseminar desinformação, enquanto tu não tem um apoio dessas plataformas para que a informação de qualidade circule. Inclusive, eu acho que foi no Canadá, essa semana, alguma coisa que fizeram alguma regulação de plataforma e eu acho que o Facebook somente decidiu que não vai mais distribuir conteúdo jornalístico. Então, imagina
Vários países estão já regulando, né? Porque é necessário, é muito necessário. Mas a gente não pode cair nessa, né? Então tá, a gente não vai mais distribuir. Não. Porque esses são os locais hoje de distribuição. É assim que as pessoas acessam a informação. Então a gente está num campo assim muito complexo, né? Que a gente tem que pensar de forma muito complexa o jornalismo dentro desse sistema todo, assim, e formar um profissional nesse contexto para atuar na reportagem, mas para também atuar politicamente a favor da circulação dessa informação é complexo, porque são muitos debates. Eu acho que são debates que só se complexificam, né? Da gente pensar assim, de décadas atrás até agora, quando tu falou, eles saem com muito mais recursos. Saem com muito mais recursos, mas num ecossistema muito mais diverso também. Muito mais complicado, né? Parece, é mais fácil, agora tu pode fazer um podcast, se tu tem um celular, aí tu vai comprar um equipamento, ok, mas aí como é que eu vou distribuir esse negócio? Eu até acho como é que também, eu vou viabilizar isso até tudo? Acho que num ambiente, eu não acho que é fácil, né? Até porque eu acho que é num ambiente bem mais hostil. Bem mais hostil. Né? Enquanto que antes era diferente, né? A gente até vê, é engraçado quando a gente conversa sobre essas coisas, porque da geração da Carla, que se formou, para mim e para as pessoas que eu vejo hoje, vamos falar só de redação, né? As relações se corroeram. Sim. A Carla convive ainda, existe um grupo... Temos um grupo da década de 1980 da TV Gaúcha até hoje, são cerca de 50 pessoas que adoram se encontrar, às vezes e outra a gente combina se encontrar no lugar ou fazer uma festa e tudo, e todo mundo se ama, todo mundo se abraça, e a gente se fala todos os dias. Sabe? Compartilha coisas assim. E eu, como eu continuei, né? E continuo dentro de uma redação, meu Deus, a diferença exatamente. A gente um abismo. O quanto essas relações se corroeram, né? Porque as empresas modificaram, porque foram alçados a cargos de chefia pessoas com pouquíssima qualificação, com pouquíssima capacidade de entendimento do que é mais do que o jornalismo, né? O que somos todos humanos. Gestão de pessoas. Gestão de pessoas. Essa é a palavra que eu queria dizer. E uma questão que a gente estava falando fora do ar, né? Mas que eu acho que é importante trazer é essa questão da diversidade, inclusive etária dentro das redações, né? Da experiência dos profissionais que vieram, né? Que já estão há muito tempo. A gente vê uma desvalorização desses profissionais, a gente vê muitos desses profissionais sendo demitidos por conta dos salários mais altos que eles adquiriram, né? E às vezes o salário é o mesmo, é só uma questão de idade mesmo. Uma questão de idade, uma questão de ter uma visão mais crítica, uma postura, né, dentro da empresa que incomoda mais, mas como isso é ruim, porque... Como eu falei para vocês, a gente não dá conta de tudo na graduação. Claro. Né? A gente dá conta de dar os caminhos e de dar a formação de base, mas essa formação ela continua dentro do ambiente do trabalho, né? É ali que o profissional do jornalismo se completa, ou se constrói no dia a dia da profissão. Tu vai lá, não adianta... Eu dou aula de telejornalismo. Tu vai lá, tu vai falar sobre como é que é a rotina da redação, tu vai dizer todas as funções, tu vai explicar, né, como é que é um script de uma reportagem, como é que é um espelho no telejornal. Tu vai apresentar tudo, ele vai ver tudo aquilo em 2, 3 semestres, mas ele só vai conseguir viver a rotina dentro da redação. E é ali que ele vai fazer aquilo todo dia. Né? Eu dei a base de entrada. Mas é ali que ele vai fazer aquilo todo dia e que ele vai ver os profissionais mais experientes lidando com questões muito complexas, não técnicas, porque eu acho que o que eu digo para eles é sempre isso. Bom, o software de edição ele vai mudar. Hoje é o software A, amanhã é o software B. Mas, assim, as questões éticas, né, os dilemas que se apresentam no dia a dia da reportagem, tu vai vivenciar dentro desse local da redação. Eu posso falar sobre eles na universidade, mas tu só vai viver eles lá dentro.
E quando tu encontrar um dilema desse, tu como um profissional jovem, tu não ter a quem recorrer. Né? Um profissional que já E a gente passou vê por muito isso. hoje, Muito, né? muito. Eu chamo assim Tu fica muito desamparado. não de forma pejorativa, mas assim, a infantilização das redações. Então a gente acaba sempre citando, né, o Carlos Bastos aqui, É verdade. que ele tem a teoria dos terços. Ele foi gerente na minha época de jornalismo. Ele é uma unanimidade, a gente chama ele de mestre. E ele realmente é uma unanimidade. Ele foge àquela regra de que toda unanimidade é burra. E ele tem a teoria dos terços, que uma redação qualquer uma, né, tanto jornal, TV, rádio, ela tem que obedecer assim, 1/3 de gente dinossáurica, né, que são bem experientes, que têm a memória, que trazem a memória do jornalismo, né? 1/3 de pessoas já que têm uma certa experiência, que já estão, né, caminhando e tudo, e 1/3 de gente jovem que vem aprender. Então, quando tu divide essa tua redação em 3/3, sabe? Então, tu vai ter agora vou usar matemática, 3/3 nós vamos ter um inteiro. Exatamente. E aí não vai faltar nada, porque tu tem a história, tu tem a memória, tu tem a experiência aqui e tu tem a juventude que traz muita coisa. Não, e infelizmente acontece em algumas empresas aquele círculo vicioso da desconstrução do trabalho que tu faz na universidade. Porque daí a pessoa chega cheia de... ali, né, chega na redação ainda como estagiário e aí começa a ser implementado tudo diferente. Não precisa chegar tão bem, não sei o que, daí vai fazendo aquela economia da informação e aí a pessoa, ou ela vai se adequar àquilo, porque daqui a pouco ela já viu uma possibilidade de uma vaga e uma necessidade, e pensando, bom, depois que eu me formar eu vou conseguir fazer diferente, ou ela já vai sair dali porque ela não sabe o que fazer. E isso acontece muito mais do que nós gostaríamos. E a gente tem bastante evasão por conta disso. Bastante evasão no curso por conta... de estudantes, né, que tem todo um idealismo em relação à profissão, e aí quando eles se deparam com a realidade profissional e veem os embates e os dilemas éticos que acontecem dentro das redações, eles não suportam, exatamente. ou pensam, bom, mas daí não é isso que eu quero fazer. O que eu estou fazendo aqui? Eu tô fazendo aqui? E às vezes eu acho que é cruel e raso quando daí... as pessoas, né, que já estão lá, algum tipo de chefia, fazem comentários do tipo, nem queria, garoto que não quer trabalhar sábado e domingo. Mas E a gente sempre ouve coisas, infelizmente, que em geral são mais relacionadas às mulheres. Mas é uma dondoca, não ia querer entrar não sei aonde. Mas eu não sei o que... Não, na verdade, às vezes a pessoa se assusta, é do cenário em si. Sim. E não é do compromisso profissional, é o desleixo... É a forma que a coisa não é bem feita. Sim. E tu chega cheio de ideal. Tu chega querendo o quê? Preciso fazer três ligações, pelo menos, para eu ver quais são as partes envolvidas. Não. Tem que fechar. Como se fosse, eu cansei de dizer isso muitas vezes, quem me conhece há bastante tempo vai saber, é uma fábrica de salsicha. Às vezes é. Às vezes é. Mas não pode, e eu acho que tá certo, e é uma pena que dá a evasão, mas a gente daí, tem que ter esse até caminho dentro da mercado. universidade a gente tem que trabalhar com isso, né? Com essa ideia de construir um profissional que tem uma postura crítica, mas também um pouco mais cética e um pouco mais fluida no sentido de conseguir navegar aquilo, né? Navegar dentro daquela política editorial e às vezes até desvirtuá-la um pouquinho, assim, né? Porque eu acho que a gente também faz isso, né? A gente também desenvolve essas estratégias. Então, estava comentando até esses tempos numa aula com um monitor que trabalha, né, no veículo diário, de que não se podia dizer tal coisa. Ali depois, né, das eleições não se podia dizer tal termo, até que um dia jogaram o termo, ninguém falou nada, todo mundo começou a usar, né? Então, também tem esses pequenos golpes que a gente vai... Nós sabemos que tem muita coisa que não se pode falar. Resumindo, é luta e luta, né? Sempre. Nunca é fácil. Nunca é fácil, sempre não que seja difícil, mas é exigente. É exigente, né? Mas é importante, né? Porque eu é acho muito que importante.
no final das contas, é o que aconteceu na pandemia, né? Todo mundo estava lá com o jornalismo super desacreditado. Aí, quando veio a pandemia, as pessoas se voltaram para o jornalismo, porque elas precisavam de informação de qualidade. E como a gente conversou no podcast anterior, o jornalismo evitou que mais gente morresse. Foi o jornalismo, com toda a sua capacidade, e foi quando as pessoas voltaram a assistir a Rede Globo, porque ela começou a dar informação, aquela que a gente quer. Apesar da máquina de desinformação. Isso, né? Ela vinha ali e isso evitou muita, mas muita morte. Né? E só temos a agradecer. Poderíamos passar a tarde porque a gente ia passar a tarde toda, mas eu não sei se a gente tem todo esse espaço no YouTube. Não temos, acho que não temos, né? Acho que ainda não, né? E foi ótimo. Nossa, Débora, muito obrigada pela tua presença convite. aqui. E isso nos dá uma certeza de que o pessoal da Unicinos está muito bem acompanhado. Com certeza, com certeza. Ficamos muito felizes com o que ouvimos, os teus relatos, né? O teu entendimento enquanto jornalista, enquanto professora, enquanto mulher. E contem sempre com a gente, né? Ai, Vão lá que visitar maravilha. os nossos alunos Vamos para ver sim, se a vamos. gente inicia eles na luta sindical. Quem sabe a gente faz lá uma mesa redonda, um bate-papo Isso. com eles. Conversar um pouco. É uma boa. Estamos prontos para isso.